Agora, um crime que assustou o Brasil todo. Uma família foi assassinada de forma muito cruel. Os corpos de pai, mãe e filho aparecem numa estrada, dentro de um carro incendiado. Pouco mais de 24 horas depois, a polícia prende a principal suspeita desse crime, a filha mais velha do casal. O Domingo Espetacular mostra agora como estão as investigações do crime. Um carro incendiado numa estrada rural do município de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. No porta-malas, os corpos carbonizados de Romuyuki, Flaviana e Juan, pai, mãe e filho. Uma família comum de Santo André que virou vítima de um assassinato cercado de mistérios. O que motivou um crime tão bárbaro? Os indícios colocam a filha mais velha do casal entre os suspeitos. Participou do crime, sem dúvida nenhuma. Afinal, o que aconteceu dentro da casa da família na noite das mortes? Uma família aparentemente feliz, sempre unida em várias fotos e vídeos. O casal Flaviana e Romuyuki Gonçalves estava junto há 25 anos. Há 10, os dois se mudaram para este condomínio fechado em Santo André, no ABC Paulista. Romuyuki, o pai, tinha 43 anos. Era um empresário bem-sucedido. Por 20 anos, trabalhou numa grande multinacional. Chegou a gerenciar uma filial dela na Argentina, até decidir mudar de trabalho. Flaviana, a mãe, tinha 40 anos. Ela comandava 2 franquias de perfumes, que foram abertas depois que o marido deixou o emprego na multinacional. O filho mais jovem do casal era Juan Victor. Ele tinha 15 anos, ia fazer 16 em julho. Era estudante e estava sempre nas fotos em família. Aqui, aparece com a irmã e os pais no lançamento do livro que Romuyuki lançou em 2016. Nesta entrevista exclusiva dada pelo irmão de Flaviana, ele fala do garoto. Meu sobrinho, muito alegre por estar numa das melhores instituições de ensino para jovens e aprendizes. Dali ele poderia sair direto para uma grande multinacional. Essa que era a meta dele. Flávio também falou sobre o cunhado. Um homem de fibra que veio do Nordeste ainda criança. Nós fomos amigos de infância, adolescência. Trabalhou, a gente morando na zona leste de São Paulo, na cidade de Tiradentes. Trabalhou vendendo produtos de limpeza, desinfetante, porta em porta, para conseguir pagar sua faculdade de economia. Gostou da minha irmã, casou. Durante a entrevista, ele se emocionou ao lembrar de Flaviana. Para mim, ela era uma irmã, uma mãe, uma amiga. Ela era uma... Ela era muito mais que um familiar. Foi a pessoa que cuidou de mim, que cuidou da minha família. Mas uma integrante desta família virou o centro das atenções esta semana. Ana Flávia é a filha mais velha do casal, tem 24 anos. Ela trabalhava com a mãe na administração das lojas de perfumes. Logo depois das mortes, ela se tornou peça-chave na investigação. Era a única sobrevivente de um crime brutal. Mas pouco tempo depois, se tornou a principal suspeita. Ana Flávia e a namorada Karina Ramos, de 26 anos, foram presas temporariamente, suspeitas de participação no assassinato. Elas entraram em contradição durante os depoimentos. As duas negam o crime. A filha sustenta que o pai
devia dinheiro a agiotas. Segunda-feira, 27 de janeiro, 6h16 da tarde. Câmeras de segurança registram o momento em que o carro de Ana Flávia chega ao condomínio da família. 5 minutos depois, o carro sai pela primeira vez. Não é possível saber quantas pessoas estão dentro. 1h30 se passa. Romoyuki chega ao condomínio às 7h56 da noite, seguido pelo carro da filha. 13 minutos depois, Karina, a namorada de Ana Flávia, entra pelo portão social. Ela está de moletom e capuz, apesar do calor que fazia naquela noite. Parece agitada e olha para trás. Repare que ela tem o cartão de acesso do portão. Cerca de 1 hora depois, às 9h01, Karina aparece na praça de entrada do condomínio, do lado de dentro. Está sentada no banco, ainda de capuz, e fala ao celular. Karina levanta e caminha em direção ao portão de saída. Segundos depois, o carro de Ana Flávia aparece novamente e sai do condomínio. Não é possível saber quem está ao volante, mas repare num detalhe. Uma pessoa passa atrás do carro de Ana Flávia. É Karina, que está ao telefone. Ela caminha pela calçada e atravessa a rua. O carro da namorada para na esquina e Karina embarca nele. O vídeo do carro voltando ao condomínio não foi divulgado, mas às 10h02 ele sai mais uma vez e retorna 10 minutos depois. Às 10h36, Flaviana chega do trabalho e segue para casa. Os carros de mãe e filha são vistos pela última vez a 1h14, já na madrugada do dia 28. O veículo de Ana Flávia sai primeiro. O da mãe passa pelo portão logo atrás. O porteiro do condomínio acredita ter visto Flaviana dirigindo o carro, o que leva a polícia a trabalhar com a hipótese de que ela não tenha sido morta em casa. Para a polícia, pode ser que a mãe estivesse rendida, que tenha sido obrigada a dirigir com os corpos do marido e do filho no porta-malas e morta depois no local do incêndio. Com base na direção que o carro da Flaviana tomou, segundo as câmeras, nós refizemos o provável trajeto das vítimas e dos assassinos. Foram cerca de 13 quilômetros de distância, a maior parte dentro de uma área de reserva ambiental. A estrada é rodeada de vegetação e bastante erma, com pouquíssimo movimento de carros durante o dia. À noite, é praticamente deserta. Chegamos à estrada do Montanhão, um lugar muito utilizado, não só para desovas de veículos, como também de pessoas. O carro da mãe, Flaviana, ficou bem ali, ó. A gente ainda pode ver as marcas do carro queimado. Queimou toda essa área aqui, queimou esse outro lado e aqui, exatamente aqui, estava o veículo da Flaviana. Ainda tem restos metais do veículo ainda nesse lugar. E uma coisa que chama muito a atenção é exatamente lá ao fundo, onde nós temos uma torre de telefonia celular. Por meio dela, a polícia pode tentar elucidar esse caso e saber se Ana Flávia e Karina estavam mesmo no local do crime. Testemunhas disseram ter ouvido carros chegando e uma discussão. Que abriu a porta-mala, não sei, a pessoa já começou a gritar socorro, e aí só escutou só os tiros, não sei se matou ele de tiro ou foi só pra assustar mesmo. Aí já o carro já explodiu. Mas teve tiro? Teve tiro. Quantos tiros? Eu escutei uns 3. A identificação
era difícil em razão do estado em que ficaram os corpos depois do incêndio. Tanto que o ML teve que fazer o reconhecimento através da arcada dentária. Ainda de madrugada, pouco depois que o carro e os corpos foram encontrados, a polícia procurou Ana Flávia para dar a notícia e pediu que ela e a namorada fossem à delegacia para depor. Até então, o casal não era suspeito. A polícia queria apenas informações que pudessem ajudar no início das investigações. Ela se mostrava muito nervosa, chorando e tal. A Karina mais fria, mas também deu as suas entrevistas. Só que nós fizemos de forma separada e não estavam batendo as versões de o que uma falava e o que a outra falava. A princípio, Ana Flávia disse que ela e Karina estiveram na casa da família na noite do crime, mas que teriam ido embora porque o pai recebeu a ligação de um agiota para quem devia dinheiro. Segundo Ana Flávia, Romuyuki e a mãe ficaram muito nervosos e disseram que teriam de sair para fazer o pagamento. Mas quando a polícia recebeu as imagens das câmeras de segurança do condomínio, investigadores notaram que os depoimentos não batiam com os fatos. Entraram e saíram diversas vezes no condomínio, né? E a Karina fala que foi um horário que ela não estaria lá, que ela teria chegado lá às 10 horas, mas ela apareceu lá antes. Foi uma primeira questão que nos causou estranheza. E esse pagamento do agiota que existiria, que a família deveria, que teria uma dívida de R$200 mil, etc., com esse agiota, eles sairiam à noite para pagar R$8 mil para o agiota, meia-noite e pouquinho. E ainda leva o filho para pagar um agiota, que teria, em tese, ser um cara ameaçador, etc. Quem que leva o filho para uma situação de encrenca dessa? A situação de Ana Flávia e Karina se complicou de vez quando surgiu uma testemunha, um morador do condomínio. A pessoa, que está sob proteção da justiça, contou que viu Ana Flávia e Karina se movimentando de forma nervosa na casa dos vizinhos. Entravam e saíam várias vezes e não estavam sozinhas. Segundo essa testemunha, havia um homem com elas, de cerca de 1,90 m de altura, e ele teria ajudado a colocar algo pesado no porta-malas do carro de Flaviana, que foi manobrado e estacionado de ré na garagem. Hoje a gente deduz que, depois dos corpos encontrados lá, que poderiam ser os corpos que estavam sendo colocados no porta-mala. A polícia suspeita do envolvimento de outros 3, um deles já teria sido inclusive identificado. As câmeras de segurança flagraram uma movimentação estranha quando o carro de Ana Flávia deixou o condomínio uma das vezes naquela noite. Repare num detalhe: 4 pessoas aparecem junto com o carro e sentam no banco da praça. À 1h13 da manhã, é possível ver um homem alto entrando pelo portão social do condomínio, carregando 2 capacetes na mão. Na sequência, entra outra pessoa, de capuz, empurrando uma moto. Essas mesmas pessoas são vistas 1 minuto depois, na praça dentro do condomínio, quando os veículos da família se aproximam do portão para sair. Repare que, assim que o carro de Flaviana passa, um dos homens caminha até a moto com os capacetes. Após a localização dos corpos, a polícia foi com a mãe de Flaviana até a casa da família. Ela estava fechada, sem sinais de arrombamento. Mas quando eles entraram, descobriram tudo revirado. Como revelam essas imagens a que o Domingo Espetacular teve acesso. Elas foram feitas pelas próprias autoridades, que registraram o momento em vídeo e fotos para ajudar nas investigações. Praticamente como se pessoas estivessem atrás de valores escondidos, coisas, joias, etc. O delegado que estava de plantão naquele dia conta que quem matou a família roubou eletrodomésticos, joias e dinheiro que estava num cofre no quarto do casal, cerca de R$8 mil em moeda nacional e estrangeira. Também foi levada uma arma antiga. Um detalhe na cozinha chama a atenção.
No fogão, é possível ver uma panela com óleo e 2 filés dentro. Mas na pia, ao lado, há uma grande quantidade de frango cru. Para o delegado, é indício de que a família foi pega de surpresa enquanto cozinhava. Ia ser fritado, seria fritado. No quarto de Juan, o filho caçula, havia marcas de sangue. Por isso, a polícia trabalha com a hipótese de que pelo menos pai e filho tenham sido mortos ali. Os corpos apresentavam ferimentos graves no lado direito da cabeça, aparentemente pauladas. 2 perícias já foram realizadas na casa da família. Uma delas na noite de sexta-feira. Com a ajuda do reagente químico luminol, a polícia encontrou vestígios de sangue humano nas escadas, roupas e na máquina de lavar. Esperamos que venha informações de impressões, de DNA, de sangue, etc. Tudo isso vai ser trazido para confrontar com as oitivas e fechar a participação de uma e de outra. Segundo o delegado, também foi encontrada uma mancha de sangue numa calça lavada de Ana Flávia, mas ela e Karina deram uma explicação para isso. Alegaram que é uma coisa natural, que toda mulher, pelo seu ciclo menstrual, teria esse sangue aí, apesar de ter sido uma roupa lavada, haveria sangue na genitália e na área dos joelhos, né? Foi onde foi questionado se no joelho era normal. Então elas alegam que é normal. É uma outra questão duvidosa que a gente coloca sobre a eventual participação de uma delas na cena do crime. Para o psiquiatra forense Guido Palomba, filhos que matam os próprios pais demonstram completa frieza. Não é possível, do ponto de vista psiquiátrico forense, a filha envolvida nisso ser completamente normal do ponto de vista mental. Por uma série de motivos. Primeiro, para você ultrapassar essa barreira de matar pai e mãe e irmão, você obrigatoriamente, você tem que ter uma insensibilidade afetiva extraordinária. Dona Vera é a mãe de Flaviana. Ela luta contra um câncer de mama e não se conforma com o que aconteceu. Quer justiça. Doa quem doer, seja o que for. Também não consegue acreditar na morte tão prematura do neto. Ele falou, vó, eu vou embora que eu tenho que estudar pro Senai. Eu vou ser um astronauta e eu quero tirar você de trabalhar. Eu vou trabalhar para você sair parar de trabalhar. A pedido da polícia, a justiça decretou a prisão temporária das suspeitas por 30 dias. Ana Flávia e Karina já foram interrogadas várias vezes. Numa delas, Ana Flávia fez acusações contra os pais. Chegou a dizer, inclusive, que Romuyuki teve um caso com uma mulher da família. Alguns parentes paternos chegaram a dizer que a relação da filha mais velha com os pais era conturbada por conta da sexualidade dela. Mas fotos obtidas pelo jornalismo da Record mostram que os pais foram, inclusive, no primeiro casamento de Ana Flávia com outra mulher. Nas fotos, os pais aparecem sorrindo. O casamento durou pouco mais de 1 ano. O problema, segundo conhecidos, era específico com Karina. Ana Flávia e ela se conheceram em um site de relacionamentos. As duas chegaram a morar na casa dos Gonçalves, mas desentendimentos fizeram com que voltassem para o bairro de Karina, uma comunidade a 10 minutos da casa dos pais de Ana Flávia. Eles desconfiavam das amizades da nora e não queriam Karina na casa da família. Elas moram numa região que é próxima da casa da família que foi morta, bem carente e que propicia essa proximidade com indivíduos que fornecem droga e etc. A polícia pediu a quebra do sigilo telefônico de Karina e de Ana Flávia, que teria trocado o chip do celular dias antes do crime. O Domingo Espetacular descobriu que por volta das 3 horas da madrugada, enquanto o carro com os corpos dentro ainda estava em chamas, Ana Flávia e Karina vieram até este posto de gasolina aqui para fazer um lanche naquela loja de conveniência lá.
Os funcionários do posto disseram que ela sempre abastece o carro aqui. Esse posto fica bem próximo, não só do condomínio da família, como também da comunidade onde as duas suspeitas moram. Elas foram até a loja de conveniência, entraram, pediram salgados, refrigerantes e cigarros. Comeram e foram embora. Mas antes de sair, uma delas teria sido seca, a outra cumprimentou os funcionários e ainda desejou boa noite. O delegado tem convicção do envolvimento delas na morte da família, só não sabe ainda o motivo. Recentemente, os pais brigaram com Ana Flávia porque ela pretendia transferir o carro que ganhou deles para o nome de Karina, o mesmo carro que aparece nas câmeras. Então ainda é cedo para dizer qual é a motivação final desse crime, né? Nosso trabalho vai promover o indiciamento de acordo com o resultado dos laudos periciais agora. O caso agora corre em segredo de justiça. Olha, um parente próximo às vítimas falou com exclusividade ao Domingo Espetacular. Ele explicou que Ana Flávia era considerada perigosa pela família e tem certeza de que o crime foi planejado. Nós estamos aqui para conversar com uma pessoa que é muito próxima à família que infelizmente acabou sendo assassinada com brutalidade nesta semana. O que aconteceu quando a polícia teve acesso ao celular da Flaviana? Eu estava no local quando fizeram uma vistoria no carro da Ana Flávia, né? E nessa vistoria vasculharam o carro e acharam o celular. Perguntaram para elas já estavam em salas separadas, e perguntaram para uma, de quem é esse celular? Uma disse que esse celular foi encontrado no quiosque da loja, e a outra disse que tinha sido encontrado no banheiro do shopping. Esse celular estava todo deletado, porém, sobre informações depois, foi comprovado que esse celular era da Flaviana. Até então, em nenhum momento foi citado esse celular. Em nenhum momento foi dito que foi encontrado esse celular e que era da Flaviana. Isso é uma novidade, inclusive, que você está falando agora com exclusividade. Sim, ninguém sabe disso. Sim, mas a polícia sabe. A polícia sabe, porque a polícia achou esse celular. O celular foi encontrado no estacionamento, no pátio da Delegacia de Homicídios, que o Palio estava... Eles vistoriaram o Palio e encontraram esse celular. Ele conta que a família nunca discriminou a filha por causa da relação dela com outras mulheres e que isso nunca teria sido motivo das brigas entre eles. O Romuilk, ele já presenciou, teria várias outras namoradas. Ele até participou de um casamento que tinha sido casado um tempo atrás com uma outra menina. Ele foi padrinho. E a Karina, essa menina última agora, frequentava a casa dele no início. Mas devido a demonstrar agressividade, querer ter posse de poder sobre a filha, questão de ciúmes, essas coisas, então ele começou a querer abrir o olho dela. Olha, essa menina assim, assim, assim. Mas a Ana Flávia não deu muito ouvido. Ele diz que Ana Flávia era considerada uma pessoa perigosa pela família. Era uma pessoa que não passava nenhum tipo de confiança pra gente. Para matar o irmão, pôr fogo na família. Para o familiar, não há dúvidas. O crime foi planejado. Provavelmente elas se casaram já visando os bens. Então, provavelmente já vinham premeditando esse ocorrido. Impossível alguém, um ladrão, roubar uma TV, roubar um videogame, revirar a casa, pegar as joias, pegar dinheiro do cofre e trancar uma porta. Ter sangue no chão e se preocupar de limpar com cândida. Ter sangue na máquina de lavar e se preocupar de lavar uma roupa. Limpar o sangue da escada. Nenhum ladrão faria isso. Reportagem reveladora de Michael Keller, que movimentou todo o jornalismo da Record TV. A gente continua nessa história porque o Domingo Espetacular teve acesso também a imagens exclusivas que revelam os bastidores do que aconteceu na noite do crime. A atenção agora para as imagens que mostram o que as câmeras do condomínio não registraram. As cenas foram gravadas por 3 câmeras instaladas nessa vila, vizinha ao condomínio.
A câmera do condomínio registrou a saída do carro da Ana Flávia e, na sequência, a Karina sai. A partir de agora, você vai ver o que aconteceu depois que elas deixaram a casa dos pais de Ana Flávia. Repare, o carro da Ana Flávia dobrou a esquina dessa viela, que fica a cerca de 30 metros do condomínio. Essa outra câmera registra o carro passando. Instantes depois, Karina aparece. Ela segue, fica quase 1 minuto fora do quadro e aparece de novo. Repare, Karina está falando ao celular, se mostra agitada. 1 minuto depois, Karina surge novamente na rua. Parece que deu uma volta na quadra. Ela está sem capuz. Novamente fala ao telefone. Aparenta preocupação. Aqui, ela leva as mãos à cabeça, dá meia volta e segue para o final da rua. Karina continua falando ao telefone e olha para trás.